Olá, crianças, tudo bem? Vamos seguir com a leitura do capítulo 11 do livro Uma Longa Caminhada até a Água? Nós vimos que no 10, a Nia estava ouvindo que era preciso limpar a área para deixar um grande campo aberto. Ela não sabia direito o que iam fazer por ali. Ela ouvia que algumas pessoas falavam sobre água e ela não entendia. Na parte do Salva, vimos que ele finalmente chegou ao campo de refugiados de Itang, na Etiópia. Mesmo com a dor de ter visto o assassinato do seu tio, ele conseguiu forças para terminar a travessia do deserto, chegou no campo de refugiados e se deparou com muita gente, muita gente, gente a perder de vista. Ele estava com a perspectiva de encontrar sua família, porque talvez outros membros da família tivessem feito travessia semelhante e chegados à Etiópia também. Ele disse para si mesmo que se alguém da sua família estivesse por ali, ele certamente ia encontrar. Ao final do capítulo 10, nós vimos que ele, ao longe, viu um lenço de cabeça de cor laranja e ele achou que talvez pudesse ser a mãe dele. Ele viu que talvez fosse uma pessoa de mesma estatura, com um lenço de cabeça do jeito como ela usava, e reacenderam as esperanças do menino. A gente segue com o capítulo 12, que está na página 64. Vamos lá? Sul do Sudão, 2009. Uma girafa de ferro. Uma girafa vermelha que fazia ruídos bem altos. A girafa era uma furadeira que fora trazida para a aldeia pelos 2 homens que a tinham visitado antes. Voltaram com uma equipe de mais de 10 homens e 2 caminhões, um deles rebocando a girafa furadeira, junto com outros equipamentos misteriosos. O outro carregado de tubos plásticos. Entretanto, o terreno ainda estava sendo limpo. A mãe de Nia prendia o bebê nas costas e ia com várias outras mulheres para um lugar entre a aldeia e a lagoa. Juntavam pilhas de rochas e pedras e as amarravam em trouxas usando pano resistente. Equilibravam-nas na cabeça, andavam de volta para o local da furadeira e esvaziavam as trouxas, despejando as pedras no chão. Até as mulheres estavam trabalhando nessa limpagem que deveriam fazer no local. Mesmo com criança amarrada nas costas, envoltas por um pano, todas estavam ali comprometidas a tirar as pedras daquele caminho e abrir um grande terreno para fazer algo que esses homens tinham vindo a se propor. Trazer carros com tubos, essa girafa de ferro que a menina não sabia direito para que era, tudo aquilo junto tinha o mesmo fim. Outros moradores da aldeia usavam ferramentas emprestadas pelos visitantes, batendo nas rochas e pedras para quebrá-las, formando cascalho. Cascalho são pedras quebradinhas. Em geral, quando tem uma estrada de terra, aquelas pedras que a gente vê para o carro não encalhar são colocadas de propósito, são chamadas de cascalho. Então, cascalho são pedras quebradas para torná-las menores. Nia não sabia por quê. Os montes de cascalho ficavam maiores dia após dia. O som forte e metálico do maquinário e dos martelos a saudava toda vez que ela retornava da lagoa. Ruídos pouco familiares que se misturavam com as vozes de homens berrando e mulheres cantando. Era o som de pessoas trabalhando juntas. Mas não parecia em nada com o som de água. Ela só percebia que toda a comunidade tinha se reunido para um fim. E as pessoas trabalhavam, tinham aquele barulho habitual de quem está a serviço, fazendo alguma atividade manual, e ao mesmo tempo o grupo cantava. Para ela, essa imagem ficou muito forte. Segunda parte. Campo de refugiados de Itang, na Etiópia, 1985. Mamãe, mamãe, por favor! Salva abriu a boca para chamar outra vez, mas as palavras não saíram. Ele fechou a boca, baixou a cabeça, virou-se e foi embora. A mulher de lenço laranja não era sua mãe. Ele tinha certeza disso, embora ela ainda estivesse longe e ele não tivesse visto seu rosto.
As palavras do tio lhe voltaram à mente. A aldeia de Longarik foi atacada, incendiada. Poucas pessoas sobreviveram. Ninguém pode saber onde estão agora. Um instante antes de chamar a mulher uma segunda vez, Salva percebeu o que o tio realmente quisera dizer. Algo que soubera no coração por um longo tempo. Sua família se fora. Tinham sido mortos por balas ou bombas, fome ou doença. Não interessava a causa. O que importava era que Salva agora estava sozinho, por sua própria conta. Ele se sentiu como se estivesse parado na beira de um gigantesco buraco. Um buraco cheio do negro desespero do nada. Olha, percebam agora do jeito como a Linda Sulpak, que é a autora do livro, escreveu A Solidão do Menino. Vou retomar as palavras dela porque isso tem um valor literário muito bonito. Olha como ela foi delicada ao descrever o abismo da solidão de uma criança que entende lá no seu íntimo que talvez nunca mais vai ver sua família. Ela escreveu assim: ele se sentiu como se estivesse parado na beira de um gigantesco buraco. Um buraco cheio do negro desespero do nada. Eu agora estou sozinho. Eu sou tudo o que resta da minha família. Seu pai, que mandara Salva para a escola, que lhe trazia coisas gostosas, como as mangas, que confiava nele para cuidar do rebanho. Sua mãe, sempre com a comida e o leite prontos e a mão macia para acariciar a cabeça dele. Seus irmãos e irmãs, com quem ele ria e brincava e de quem tomava conta. Nunca mais os veria de novo. Como posso seguir sem eles? Mas como posso não seguir? Eles gostariam que eu sobrevivesse para crescer e fazer alguma coisa da minha vida, para honrar sua memória. O que era mesmo que o tio dissera durante aquele primeiro dia terrível no deserto? Está vendo aquele monte de arbustos? Você só precisa conseguir chegar até eles. O menino está se lembrando do que o tio fizera para que ele tivesse força. E ele está entendendo que se ele tem muitos motivos para desistir, porque talvez toda a sua família já estivesse morta, ele tem também muitos motivos para seguir lutando, para cuidar da sua própria vida, já que, ao que tudo indica, ele seria o único que tinha restado da família Longarik é a aldeia, eu esqueci o nome da família do Salva, Dutch-Arik, da família Dutch-Arik. Ele tinha mais um motivo, então, agora, para seguir firme. Ele tinha que continuar, tinha que perpetuar o nome da sua família. Portanto, ele não poderia esmorecer. Olha. O tio o ajudara a atravessar o deserto daquela maneira, aos poucos, um passo de cada vez. Talvez Salva pudesse atravessar a vida no campo da mesma forma. Preciso apenas atravessar esse dia, disse a si mesmo. Esse dia e nenhum outro. Se alguém tivesse dito a Salva que viveria no campo durante 6 anos, ele jamais teria acreditado. 6 anos. 6 anos no campo de refugiados, procurando viver dia após dia. Procurando ultrapassar as pequenas batalhas diárias de tentar entender onde estava a sua família, para onde aquilo tudo ia dar, que hora a guerra ia acabar, para onde ele voltaria depois, caso a guerra tivesse acabado, se a sua aldeia talvez já não existisse mais. Muitas ideias diferentes deveriam rondar a cabeça do menino, que agora já não era mais menino. Se ele fugiu de casa, fugiu da escola, começou a história toda com 11 anos, agora 6 anos tinham se passado. 6 anos depois, julho de 1991. Eles vão fechar o campo. Todo mundo vai ter que ir embora.
Impossível, para onde iremos? É o que estão dizendo. E não é só esse campo. Todos eles, todos os campos vão ser fechados. Os boatos se insinuavam pelo campo. Todo mundo estava intranquilo à medida que os dias passavam e a intranquilidade se transformou em medo. Salva agora tinha quase 17 anos, era um rapaz. Tentou descobrir o que podia sobre os boatos conversando com os ajudantes do campo. Eles lhe disseram que o governo etíope estava perto de cair. Os campos de refugiados eram dirigidos por grupos estrangeiros de auxílio, mas era o governo que lhes permitia operar. Se o governo caísse, o que fariam os novos governantes em relação aos campos? Então, só para que a gente entenda, quem mantém, quem sustenta, quem envia comida, remédio, médicos, enfermeiros para o campo de refugiados, muitas vezes não é o governo, são entidades governamentais internacionais que enviam mantimentos e equipamentos básicos para que aquelas pessoas se mantenham vivas, comida e tudo que fosse necessário. Mas quem distribuía tudo, se a ONG internacional encaminhava comida e remédio, quem era responsável localmente por distribuir todos esses suprimentos era o próprio governo de cada país. Nesse caso, o governo da Etiópia. E se o governo etíope estava perto de cair, ou seja, talvez ele fosse impedido de seguir governando, o governante dessa época, se ele deixasse o governo, como que seria essa distribuição? Quem se tornaria responsável por manter de pé, funcionando os campos de refugiados? Talvez quem assumisse o poder poderia não ter a mesma vontade de fazer a distribuição. Como ficariam aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas paradas embaixo das lonas, esperando a guerra acabar? Todo mundo à espera das decisões de um governo que talvez poderia não existir mais. Tudo estava muito incerto. Quando a pergunta foi respondida, ninguém estava preparado. Numa manhã chuvosa, quando Salva ia para a tenda da escola, chegaram longas filas de caminhões. Massas de soldados armados foram despejadas deles, ordenando a todo mundo que fosse embora. As ordens não eram para simplesmente deixar o campo, mas para deixar a Etiópia. Imediatamente formou-se o caos. Foi como se as pessoas deixassem de ser pessoas e se tornassem uma enorme manada de criaturas de duas pernas debandando em pânico. Salva foi pego no meio do estouro. Seus pés mal tocavam o solo enquanto ele era varrido pela turba de milhares de pessoas correndo e gritando. A chuva que caía torrencialmente contribuía para o tumulto. Os soldados disparavam as armas para o ar e perseguiam as pessoas, afugentando-as do campo. Já fora da área que cercava o campo, continuavam a espantá-las com tiros e berros. Enquanto era arrastado, Salva ouviu trechos de conversa. O rio! Só um minuto antes de virar a página. A gente está percebendo que com esse burburinho todo de que o governo talvez não quisesse mais manter os campos de refugiados em atividade e as pessoas deveriam sair, todos os que estavam ali confinados estavam sendo tomados pelo medo. Mas quando vieram carros com pessoas com armas, dizendo para todo mundo, saiam, vão embora, saiam daqui, saiam do nosso país, as pessoas deveriam fugir e foi o que fizeram. Aqui foi usada a palavra estouro. Salva foi pego no meio do estouro. Imagina, a gente poderia relacionar essa imagem com um estouro de boiada, estouro de animais de grande porte, em que acontece alguma coisa e todo mundo sai correndo. Só que aqui a gente está falando de pessoas que foram encurraladas a deixar o campo de refugiados, que já se mantinha em pé sob condições bem adversas, e as pessoas tinham que fugir como num estouro, correndo de forma indiscriminada, debaixo de uma chuva torrencial, ou seja, aquela chuva pesada que lava todo mundo, e os soldados disparavam armas para o ar e perseguiam as pessoas.
empurrando as pessoas na direção do rio. Estão nos empurrando na direção do rio. Salva sabia a que rio se referiam. O Gilo, que corre ao longo da fronteira entre a Etiópia e o Sudão. Estão nos empurrando de volta para o Sudão, pensou Salva. Vão nos forçar a atravessar o rio. Só uma pausa, não é o rio Nilo, aquele que ele atravessou num barquinho com o tio. Rio Gilo é outro. Era a estação chuvosa. Inchado pelas chuvas, a correnteza do Gilo podia ser impiedosa. O Gilo também era conhecido por outra coisa. Crocodilos. Quando a gente acha que Salva finalmente está rumando para uma vida mais em paz, a gente entende por que uma história tão doída como essa acaba se tornando livro, por que precisa ser registrada, por que uma história como essa tem que perpetuar para que outras pessoas entendam o que tantas pessoas no continente africano, especificamente nessa região entre o Sudão e a Etiópia, passaram, para que a gente corrija a história de alguma maneira, para que isso não volte a acontecer. Essas pessoas foram forçadas a fugir como boiadas, sair desembestados em direção ao rio que era conhecido por ter crocodilos. A gente para por aqui o capítulo 12. A gente vai fazer o possível agora que vocês terminaram a leitura dos 3 livros, o Diário de Miriam, Longe de Casa e o Eu Estou Aqui, a gente vai fazer o possível agora para concentrar as nossas forças na leitura deste livro. Como vocês também não têm outras atividades programadas de língua portuguesa, a gente vai procurar encerrar o trimestre com os trabalhos do grande projeto Olhar Leitor da Realidade, embasado no livro Uma Longa Caminhada até a Água. Aguardo vocês para a leitura do capítulo 13. Tudo bem? Até mais!